Rapaziada, mais um vídeo aqui pro canal, caras. Vamos ver aqui um corte do Abel Braga lá do Charla Podcast, falando sobre quando ele treinou o Flamengo ali. Você lembra que o Flamengo contratou o Arrascaeta e o Abel Braga deixava ele no banco para colocar o Diego como meia ali do Flamengo, e todo mundo criticava, e ele falava que não tinha como jogar com o Arrascaeta e com o Diego Ribas. Vamos ver aqui qual é a explicação dele para cometer essa atrocidade lá em 2019, e o link do vídeo do Charla Podcast vai estar aqui na descrição como créditos. Tenho a oportunidade de falar com um personagem como você pra perguntar também sobre coisas que às vezes na bola acontece, o personagem não fala e fica do lado de cá, a imprensa achando um monte de coisa, torcida. 19, você é o treinador que chega e começa o trabalho de 19 do Flamengo. A diretoria queria o Renato, parece na época, o Renato renova com o Grêmio, o Marcos Braz, o Landim e tal, fecham com você pra fazer o projeto. Eu lembro de você muito empolgado com aquele trabalho. Eu lembro que você deu uma entrevista, se eu não me engano, pro Benja, a primeira entrevista que você deu ali, ou pro Bem Amigos, ou um cara na televisão. A primeira fase da Libertadores é toda com o Abel. Toda com o Abel. Aí o Abel muito empolgado com isso, de ter uma Libertadores. O Abel falava sobre isso, que tinha encontrado um outro Flamengo. Pra galera lembrar, o Flamengo já vinha de bandeira 2 mandatos. Aí era o Landim, e aquela coisa de agora é a hora de conquistar, né? Então o Abel falava sobre isso, CT, que tava maravilhado com a estrutura. E começa o estadual, e o Flamengo começa a contratar, e aí tem aquela polêmica, que isso que eu queria saber de você, perguntar pra você. Imputaram a você reclamar de... eu não pedi a Arrascaeta, porque o Arrascaeta não jogava, né, no início, né? Jogava o Bruno Henrique. Por um lado, você que pediu o Bruno Henrique também. Teve isso. Isso eu já vi você falando. Eu já vi. Você já vi. E já vi gente confirmando lá no Flamengo também. Tava desenganado, Bruno Henrique. Problema na vista e tudo mais. Mas a galera, muito no momento da fase ruim, que tava mal ainda, a galera imputava, não, porque o Abelão, disse que não pediu o Arrasca, ele não pediu, não quer fazer o Arrasca jogar e tal, e colaram isso em você. Aí depois o Barco andou, a Arrascaeta jogou, e sempre lembram de você, o Abel não gostava do Arrasca. A oportunidade de você falar aquele momento que aconteceu, como é que era a situação. Primeiro, cara, que o Arrascaeta é um jogador genial. E eu não falei que não queria Arrascaeta. Não é isso. Primeiro, eu tinha o meio campo... Tá redondo. Cheguei no Flamengo. Fomos pra uma pré-temporada disputar a Florida Cup. Isso lá. Vencemos. Ajax, Eintracht, Frankfurt. Começa um campeonato, carioca, tudo certo. Vencemos. Arão Cuejá, né? E Diego. Vai vendo. Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique. Ofensivo. E chega o Arrascaeta. E o Arrascaeta, ele tem um temperamento, ele é tímido. Ele não é um cara de... um cara sensacional, cara. Eu liguei pro Dudu. Dudu, rapaz aí que faleceu... tem uns aninhos. Era preparador físico do Cruzeiro com o Mano. E eu fui, Arrascaeta veio do Cruzeiro, eu perguntei a ele, Dudu, cara, me fala um pouco do Arrascaeta, porque eu acho ele tímido demais. Fala um pouco sobre ele. Ele me contou, cara, do excelente jogador, excelente caráter, falou tudo muito bem. Mas ele falou, ele tem isso, cara. Ele é tímido. Ele custa um pouquinho. Ele aqui ele falou pra mim, não posso te precisar agora... Tipo, 7 ou 8 meses pra virar titular. Já falaram isso aqui. Então tem relatos de vários jogadores dessa época de Cruzeiro. Então, cara, assim... Ele foi mudando a personalidade. Cara. Então, assim, ele não... a chance. Né? O negócio tá encaixado. Aí nós vamos pra Libertadores. O Flamengo não é primeiro do grupo. Naquele ano faziam 11 anos, se eu não me engano, que não era primeiro do grupo na classificatória. Terminamos a fase de grupo em primeiro. E no último jogo, tu lembra, quando o Peñarol lá, o 0x0... Era pra ser goleada do Flamengo. Goleada. Goleada. Vem a Copa do Brasil. Começa bem, não sei o quê, já para ir para as oitavas ou para as quartas. Primeiro jogo em São Paulo. Vencemos o Corinthians, 1x0. Ele falou que o Arrascaeta não era titular pelo fato de ser tímido. Eu não entendi. Assim, tipo, pro jogador ser titular de um time, ele precisa ser um mais marrento, tem que falar muito, não sei o que, tem que gesticular. Não precisa ser bom de bola, precisa ser, tipo, marrento, espalhafatoso, tem que falar muito. É isso que ele tá falando, eu entendi isso. No time dele, se o Flamengo tivesse contratado, um exemplo, o Modric e o Toni Kroos, ele não usaria os dois, porque os dois são calmos, não são tão faladores assim, eles são mais na deles, não são muito de falar. Você tá entendendo isso também? Eu acho que isso é uma doideira, se foi isso. Gol do Arão, não é isso? A memória é boa. Cara, chegou até mim um comentário que eu não... Falei, caramba,
peraí, tu tô entendendo muito bem. Porque, pô, eu trabalhei em Portugal 6 anos e meio, 3 anos, por aí. Meu filho nasceu em Lisboa, muitos amigos. Inclusive o preparador físico do Jorge. O Monteiro, né? O Monteiro. Trabalhou comigo em 3 clubes em Portugal. O Monteiro já falou, opa! Já rolou, opa! Pô, procuraram o Jorge e tal. Eu já tinha surgido mais ou menos os nomes, mas não tinha sido contratado. Eu aprovei a contratação do Rafinha. Que nós só tínhamos praticamente ali o Pará e o Rodinei, tava aquele negócio de um sair. Eu falei, pô, peraí. Aí tudo aquilo que eu prezo, tudo que eu prezo realmente no futebol, cara. Tava ao contrário, né? Tava o contrário. Você não vai botar minha carreira e minha vida, tu vai ver confusão comigo com ninguém. Não tem confusão. Só tem verdade. Isso não é maneira de agir comigo, cara. Pô, não tá gostando. Ó, vamos ter que trocar, tá? Nós conversamos com o treinador aí, a torcida não tá gostando, não importa. Mas eu falei, pô, falei, não é possível, cara. Liguei para outros amigos, falei com um, com o outro. Naquele momento, eu já vi que o negócio bateu realmente. Parabéns pro Jesus, cara. Chegou aqui, fez um trabalho incrível, mas chegou com a minha saída. Chegou Rafinha, Mari, Felipe Luiz, Gerson, mais uns, eram 5. Os laterais, os zagueiros. Não, 4. Chegou os 4. Mari. E o Gerson. Cara. É quase meio time, né? Não, aí tu Todos vê. jogaram, né? E outro detalhe. Um dos ídolos da equipe, quem era? Capitão e tudo. Diego. Sim. Se machucou. Machucou, Aí, pronto, acabou o problema Arrascaeta. Porra. Cara, aí liguei pro BAP. Simples assim, cara. Liguei pra ele, foi ele que me contratou. Foi após a vitória de virada. Virada, não sei. Contra o Atlético Paranaense, Maracanã. 3-2. Foi numa... 3-2 gol do Rodrigo Caio, Não. Esse jogo é domingo, eu fui pela rádio. Não, esse jogo, acho que foi o meu último, eu não sei bem. Eu sei que eu liguei pra ele, eram 2 e pouco da manhã. Ele estava na Espanha. Aí ele falou, pô, tava dormindo que aqui é tarde e tal. Eu falei, não, mas eu tô querendo te falar porque eu tô tentando falar com o Landim e não consigo. Então, eu queria que você, assim, de boa. Tá viajando, desculpa incomodar e tal, mas tu fala pro Landim pra amanhã ir no clube, que amanhã eu vou sair. Eu vou sair por isso, de boa, tranquilo. Aí o Landim foi no dia seguinte no clube, conversei com ele e tal, me despedi e foi embora. Porque isso pra mim é simples assim. Como teria sido simples também, porra, tu mudar treinador, cara, seria muito melhor, acho que mais fácil até pra você entender do que você tomando porrada, perdendo. Não era o caso. Sim. Não era o caso. Enfim, rapaziada, foi lindo demais aquele 2019. Cara, eu não tenho nada contra o Abelão. O Abelão foi um baita técnico de futebol. Ele sabe muito de futebol, mas como tudo na vida, as coisas vão passando, né? E ele já tem uma idade. Pra ele, talvez essa questão de se reciclar, de se renovar e essa competição, tudo isso, fica muito pesado pra carreira dele. Mas ele foi um baita técnico. Treinou times de Portugal, né? Como o Filipão também. Mas o tempo passa, né, cara, e vem aí os novos técnicos com novas formas táticas, com mais vigor, tem mais essa disposição, essa gana, essa força mental de buscar a superação, né, rapaziada? Rapaziada, se a imagem estiver um pouco embaçada, desconsidera isso, por favor. A imagem que eu tô gravando aqui é no monitor muito pequeno, o meu monitor principal deu um problema e eu tô gravando numa tela muito pequena, então não tenho como saber se a imagem final tá boa, com qualidade boa ou não, tá bom? Mas se você curtiu o vídeo, cara, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.